Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o deputado Maviael Cavalcante, do Democratas. O deputado, durante a sua carreira política, sua longa carreira política, passou por partidos como o Arena, o PDS, o PFL e agora é Democratas, sempre dentro de uma coerência política exemplar. Vamos conversar sobre questões ligadas ao golpe militar de 1964, que comemorou, neste 31 de março, 50 anos. Em outra entrevista, deputado, ouvimos o cientista político Túlio Velho Barreto, que escreveu um livro sobre o golpe militar, nas trilhas do golpe, e tem outros trabalhos já realizados a esse respeito, mostrando, digamos assim, uma visão daquelas pessoas que saíram com o golpe, a chamada esquerda da época, né? Então, queríamos saber do senhor a sua visão daquele momento, uma vez em que o seu campo político foi um campo aliado às forças vencedoras daquele momento. O golpe militar de 64 teve apoio da população brasileira naquele momento, não? Olha, é importante que se analise com equilíbrio os fatos que aconteceram naquela época. Naquele período de 1960, 64, havia uma movimentação muito grande, não só no Brasil, mas no mundo quase todo, nessa divergência entre existir a implantação do comunismo e quem era contra o comunismo. Nós temos ainda hoje um exemplo da implantação do comunismo no mundo, que é a última que resta, é Cuba, onde nós assistimos hoje até um mercado, que diria assim, um mercado de escravidão de médicos, que são vendidos para outros países. Ainda hoje, o sofrimento desse médico é recebendo um salário de R$500, R$600, R$1.000, R$2.000, o governo do estado, o governo federal paga 10 mil e ele recebe aqui de R$900 a R$1.000. Isso mostra ainda o que significa um regime dessa natureza. Então, naquela época, havia uma divergência muito grande dentro do mundo. Quem queria esse regime comunista, que se pensava na época que era um regime salvador e que hoje está comprovado que foi o contrário, foi um regime de martírio e de sofrimentos. Quantos e quantos cubanos não foram fuzilados? Então, nessa luta, foi tomada uma decisão na época pelo Exército e com apoio da população, que foi apoio da população que foi para a rua, manifestou-se e foi contra Jango, que estava iniciando essa movimentação com esse objetivo. Então, houve o regime militar em implantação. Infelizmente, depois que o regime se implantou e que realmente o objetivo era depois ter uma eleição, infelizmente deu continuidade porque começaram as duas reações. Os que estavam ligados ao regime comunista, que chamavam de esquerda, mas na realidade era o regime comunista, e que começaram a batalhar para derrubar o militar que assumiu o poder. Na época era o Marechal Castelo Branco. E daí começou a radicalização, mas mesmo assim o Exército teve uma parte que eu achei até positiva. Não ficou um permanente, foi sempre de 4 em 4 anos, mudando o presidente da República. Infelizmente, nessa radicalização dos dois lados, começou aqueles que eram ligados à esquerda, ao regime comunista, esses começaram a fazer a violência de ataques, de assalto a banco para assaltar, criaram uma verdadeira guerra dentro do país. E começou então também o Exército a revidar com uma certa violência, ou com uma violência razoável, que prendia muita gente foi torturada, e infelizmente muita gente foi torturada. Eu acho que perdeu o seu equilíbrio nesse período pela luta que existia entre a esquerda e a direita. Eu, na realidade, nunca pertenci nem à direita nem à esquerda. Eu sempre fui de um ponto, de meu ponto de vista. Assumi, participei de uma da Arena, mas não como de direita nem de esquerda. Participei da Arena, porque naquela época, de um modo geral, se acreditava que as Forças Armadas estavam governando para evitar o regime comunista, e eu era contra o regime comunista, que eu não sei hoje. Você pergunta no Brasil, principalmente, o que é esquerda e o que é direita. E você não sabe o que é esquerda e o que é direita. Hoje o que existe? São partidos que têm um único objetivo, negociação
se vender. Você vai 33 partidos num país como o Brasil, significa onde está a ideologia. Qual é o ponto ideológico desses partidos? Nenhum. Então nós temos hoje, eu diria mais assim, um país da corrupção, onde a corrupção dominou completamente. Então houve erros, houve no Exército, houve violência, houve como houve erros e violência da esquerda. E hoje nós estamos assistindo um dos piores erros que pode acontecer na história desse país, que é a corrupção desenfreada. Agora mesmo nós assistimos o quê? Uma luta e uma batalha para se fazer uma CPI no Congresso e a presidente cometendo um grande erro na vida dela, evitando, proibindo que faça essa CPI, inclusive movimentando os parlamentares dela para evitar a CPI. Ora, se há essa suspeita desse desvio de dinheiro tão grande da Petrobras, deve haver uma CPI para verificar quem foi, como já aconteceu, que o tribunal já julgou alguns casos, como nós assistimos, de pessoas que eram ligadas ao governo, que participaram de corrupção, de desvio de dinheiro. Então, por que não fazer uma investigação da Petrobras, a maior empresa do Brasil, que hoje se encontra em falência? Então, nós vivíamos um país realmente, de um período anteriormente, de uma tentativa de implantação do regime comunista, depois de um regime que realmente foi um regime duro e ultrapassou o limite, e agora nós estamos vendo um país dentro de uma democracia cujo grande objetivo é roubar e desviar o dinheiro público. Exato. Essa questão é interessante, porque muita coisa que antecedeu o golpe militar é exatamente questões que hoje persistem, como a corrupção, o empreguismo e também essa questão da esquerdização do país. Acusavam João Goulart de querer implantar uma república sindicalista. Por conta disso, houve uma campanha muito grande contra ele. A presença do Lula, que de algum modo implantou uma república sindicalista, porque convidou todos os seus amigos de sindicato e agiu como estava no sindicato para manter-se no poder. Essas coisas que antecederam o 64, muitas ações e muitas situações políticas permanecem hoje, não é isso, deputado? Olha, repare bem, antes de 64, é que eu já disse, dava a impressão, a sensação realmente de ideologia naquele tempo, que existia realmente o comunismo e a democracia, né? Aqueles que defendiam a democracia, aqueles que defendiam o comunismo. O comunismo é uma implantação de um regime que nós sabemos hoje, Cuba é o maior exemplo disso, que é o único que existe e é um grande exemplo. E o outro lado se pleiteava a democracia. Então, essa divergência realmente foi uma divergência ideológica que geralmente leva a fatos dessa natureza. Infelizmente aconteceu, mas nós temos que pensar hoje, no regime atual que estamos numa democracia, não podemos aceitar que fatos dessa natureza continuem acontecendo em todo o país. Deputado, fixando-se no caso de Pernambuco, não é? Já havia aqui uma divergência grande entre o então governador Miguel Arraes e o deputado Francisco Julião, que mobilizava as ligas camponesas, que de alguma forma prejudicava até o governo Arraes com aquelas grandes mobilizações. Como é que o senhor via essa questão naquela época? Na realidade, Arraes não tinha essa intenção ideológica de implantação de regime comunista. Isso aí todos nós sabemos. A prova disso é que, apesar de ter sido deposto, mas o Exército manteve ele preso, liberou e ele foi para o exterior. A grande realidade é essa. Chico Julião tinha aquelas ideias dele realmente de reforma agrária, mas posteriormente, pelo que me consta até, parece que ele flexibilizou sobre certos pontos e procurou buscar através de diálogos. E daí que Chico Julião também passou temporada fora, mas não foi preso, porque ele levou diálogo, passou para um diálogo, inclusive dentro do regime militar. Pelo que me consta, ele passou para um diálogo, tentando divisão, como ainda hoje existe esse diálogo entre diversas pessoas, principalmente liderança daqueles que querem loteamento de terra, que querem áreas de terra. Muito embora essa implantação tenha sido de uma maneira mais política do que realmente ideológica, que realmente essas pequenas pessoas, esse pessoal pobre que quer uma propriedade, que quer uma área de terra, receba e possa produzir, que faz a divisão da terra, distribui e não bota técnico para orientar. Como pode um homem humilde, simples, que nasceu no campo, trabalhando na rural, mas que não tem uma orientação técnica,
adquire uma área de terra e, no fim, normalmente, muitos deles, a maioria deles, vendem novamente, porque não sabe como produzir. Quando se faz uma reforma agrária, que eu acho que não é errado, não, eu acho que é certo, se tem propriedade, inclusive, se os proprietários querem vender ao governo, o governo compra, faz o loteamento, mas tem que botar técnico para orientar esse pessoal para trabalhar e proibir a venda. Deixar que, se ele não quer, passe para os filhos, mas que seja produtiva, passe a realmente produzir, dar condições de vida para esses pequenos que não têm condições e passam a ter no momento que recebem um pedaço de terra e recebem também uma ajuda do governo para que possa produzir. Essa é uma questão que está sempre em alta em relação à política brasileira, que é a questão da reforma agrária. Mas hoje a reforma agrária, como se prega, como se mobiliza o MST, quando o mundo vive dentro de um agronegócio onde realmente há uma produtividade, há um retorno de exportação, há um retorno financeiro e de um grande negócio. Você pode pensar em reforma agrária para dar um tiquinho de terra para um para outro? Olha, a reforma agrária que deve existir não deve ser uma reforma agrária geral, generalizada. Deve exatamente naqueles proprietários, que muitos proprietários que têm propriedades grandes desistem de continuar produzindo se o governo compra. E mesmo com isso, muitos fatos, inclusive ali em Timbaúba, quando Joaquim Francisco era governador, um engenho que foi comprado, foi loteado e o pessoal vive em condições de vida ali. Pelo menos dá condições para esse pessoal mais humilde, mais pobre. Nós sabemos que hoje a agricultura é um dos pontos de fundamental importância para o nosso Estado e para o país de um modo geral, porque realmente são exportados e dá muito recurso para o país. Mas também aquele mais humilde, mais pobre, tem necessidade de sobrevivência. E se ele não receber uma educação que deveria receber, que infelizmente a nossa educação é uma das piores do mundo, infelizmente, e o pobre que estuda numa escola pública sai, termina, às vezes não termina nenhum curso porque precisa trabalhar e não tem nenhuma profissão para ter como adquirir um emprego. Então a escola pública devia ser, além de pagar melhor o professorado para ter um professorado mais capacitado e um professorado que mais lutasse e batalhasse dentro da educação, tinha que ter também curso de qualificação profissional para preparar esse pessoal mais pobre, mais humilde, para que eles possam ter emprego. Porque hoje, realmente, existem muitas indústrias implantadas e buscam pessoas com capacidade e não encontram. Por quê? Porque essa escola pública não prepara essa juventude. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o deputado Maviael Cavalcante, do Democratas. Até já.